uma Hoje é experiência sempre incrível de com Deus. Eu tava perdão. voltando da casa do meu pai, mais ou menos por volta das 3 horas da manhã, e eu tava quase chegando em casa, passando por uma avenida que ela é bem movimentada, e eu encontrei um homem muito alcoolizado, tipo assim, no meio da avenida, sabe? E aquele trecho que ele tava passava muito caminhão, e de certa forma eu me preocupei com ele porque ele tava muito alcoolizado, então eu acho que ele não tava tendo muita noção do que ele tava fazendo. E aí eu comecei a buzinar com o carro, comecei a fazer alguns sinais pra que pudesse chamar a atenção dele e ele saísse dali de onde ele tava, porque realmente tava muito perigoso. E aí eu comecei a fazer alguns sinais pra ele e ele começou a vir em direção ao carro, até que ele chegou do lado do meu carro, eu tava com os vidros fechados porque eu tava receoso, querendo ou não, a região que eu tava é um pouquinho perigosa, e de madrugada eu tava com os vidros fechados, aí eu abaixei um pouquinho ele do lado, e aí quando ele realmente chegou do lado eu percebi que ele realmente tava muito alcoolizado, que ele tava precisando de ajuda, e aí ele falou que tava ali, né, porque ele tava realmente muito bêbado, e ele não tava conseguindo chamar um Uber porque ele precisava sacar um dinheiro. Perto de onde a gente tava, tinha uma caixa, né, e lá tem caixas 24 horas, que dava pra ele sacar o dinheiro, e ele só tava querendo isso, ele só precisava sacar o dinheiro porque parece que tinha dado um problema no celular dele e ele não ia conseguir chamar um Uber. Eu ofereci ajuda pra ele, pode parecer loucura, ele entrou dentro do carro e eu levei ele nessa tal caixa pra ele sacar o dinheiro. Eu não sei se é porque o lugar que a gente tava era muito escuro e ele do lado de fora, muito alcoolizado, talvez não notou com facilidade. Mas quando ele entrou no carro, a luz acendeu, né, do carro, e aí as coisas ficaram um pouquinho mais claras e ele olhou pra mim. E ele me reconheceu assim imediatamente. E aí nesse momento ele começa a ficar emocionado, começa a chorar. Ele começou a ficar um pouquinho assustado também com tudo que estava acontecendo, meio incrédulo. E ele olhava pra mim e falava: "Cara, as suas canções me ajudaram muito, sabe? Em um certo momento da minha vida, até hoje eu escuto". E nesse momento eu sinto que o Espírito Santo ele me acertou, sabe? Eu sinto que o Espírito Santo realmente com suas cordas de amor me atraiu, porque esse homem virou pra mim e falou que estava afastado da igreja, que ele era um pregador, que ele era itinerante e que ele falhou. Ele falhou, ele cometeu um pecado de adultério dentro da igreja e ele foi muito rejeitado, ele foi muito julgado e ele decidiu se retirar daquele ambiente e não tinha conseguido retornar mais. E aí, de repente, ele começou a falar do chamado dele com muito carinho, com muito apego, sabe? Com muito amor. E eu comecei a perceber aquilo e notar que ele realmente amava pregar, que ele amava fazer aquilo que Deus tinha chamado ele pra fazer. Quando eu me vi, eu já tava falando muita coisa pra ele, falando: "Cara, volta pro teu chamado, volta a fazer aquilo que você nasceu pra fazer, volta pro centro da vontade de Deus, porque eu tenho certeza que é lá que tem paz, é lá que tem felicidade". E eu só não tava percebendo que eu tava pregando e falando pra mim mesmo. E eu fico muito feliz pela vida desse jovem, que ele permaneça firme, lutando contra o pecado, lutando contra aquilo que não agrada ao Senhor. Assim como ele, que ele traga muitos outros jovens para a presença de Deus. Que as pessoas entendam que o evangelho é negar a si mesmo e carregar a sua cruz.